Boa noite a todos vocês, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui dando início a esta transmissão deste culto especial de estudo da Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado tem aprendido bastante sobre o livro de Daniel, as profecias que, é claro, se aplicam à vida de cada um de nós e assim alcançamos mais conhecimento da Palavra de Deus e nos aproximamos da vida eterna que está em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, cada família, cada jovem, cada idoso, cada pessoa que agora nos acompanha. E é claro, sempre fazemos aqui uma proposta especial. Eu gostaria de lhe convidar a compartilhar esta live. Você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, por favor, compartilhe essa live agora. Aperte aí, compartilhar com os seus contatos, porque certamente Deus fará grandes coisas com estas nossas pequenas ações. Que Deus seja com você, que Deus seja com a sua casa, e eu quero, nesta hora, poder abrir a palavra de Deus para levar você a refletir em algo que é muito importante para a nossa noite, tudo bem? A Bíblia, aqui no livro, no Evangelho de João, nos diz assim, no capítulo 1, no verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quando vamos ao verso 17, o mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Ou seja, aquele que veio cheio de graça e de verdade é Jesus Cristo. Ele nos revelou o Pai. Ele é o unigênito do Pai. E se Deus entregou o seu próprio Filho para estar aqui comigo e com você, eu e você também, temos motivos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, por enviar a Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Portanto, sinta-se feliz. Deus enviou Cristo Jesus para você, para o seu lar. Agradeça a Ele. E é claro, coloque todos os seus pedidos, os seus clamores, os seus desejos, os seus anseios aos pés do nosso Salvador. Aproveite que estamos em rede social para que você possa comentar aqui, deixando, é claro, o seu nome, nome do seu pastor, de onde você nos conhece, de onde você está assistindo, a qual igreja você pertence, mas também diga aí o seu pedido, o seu agradecimento, porque nós queremos interceder por você e por suas questões, aquelas que hoje trazem ao seu coração algum tipo de clamor especial. Se você tem o seu agradecimento, coloque aí também. É sempre bom louvar a Deus que cuida de maneira tão bondosa de mim e de você. Aproveitando esse texto, ainda menciono que se Deus entregou o seu próprio Filho, nós também somos motivados a entregar um pouco daquilo que temos, de coração, com amor, ao nosso Deus. Os dízimos é sinal de fidelidade de cada um de nós. As ofertas são também um sinal da nossa disposição em fazer com que Deus trabalhe com aquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos. Se você é grato a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, se você entende que esta foi a maior oferta que Deus deu, que você também possa hoje fazer a entrega das suas ofertas. Temos os mecanismos corretos. Os pastores têm passado conta de suas igrejas, sistemas seguros como o 7Me. Você tem já recebido todas essas instruções. Faça a sua entrega, seja fiel e voluntário nas suas entregas e que Deus possa abençoar imensamente a sua casa e a sua vida. Então, tanto pelos pedidos e agradecimentos quanto pelas ofertas que você poderá fazer e processar as entregas no momento em que desejar, quero agora fazer uma oração para juntos darmos início também a este programa especial. Santo Deus e querido Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e faz por cada um de nós. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que cuida do nosso coração, da nossa família, da nossa vida, da nossa igreja. Muito obrigado por isso, ó Deus. Nós queremos lhe pedir que nesta hora receba de nós todo o agradecimento pela vida, saúde, família, pelos milagres que não temos visto, por aqueles que temos sentido e vivenciado. Muito obrigado. Que todo pedido de oração seja agora deposto aos seus pés. Que o Senhor cuide de cada um de nós e tenha em tuas mãos tudo isso
que existe no nosso coração como um desejo especial. Cuida do teu povo, ó Deus. Estamos num período difícil, um momento complicado dessa fase da terra, onde todos, não somente aqui na nossa cidade, nosso bairro, mas no mundo inteiro sofrem com essa questão do coronavírus. Que o Senhor possa nos livrar da morte, nos livrar da doença, mas é claro, possa estar no controle da nossa alma, perdoando hoje também o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ofertar e dizimar. Destas maneiras estamos nós dizendo que confiamos em Ti e no que o Senhor poderá fazer com tudo isso ao redor de todo o mundo. Então que o Senhor receba das nossas mãos tudo isso. Agradecemos porque o Senhor é um Deus de milagres e poderoso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar a você agora a aumentar aí o som do seu dispositivo para que todos nós possamos neste momento cantarmos juntos aqui, Ele vem. E assim, vamos louvar nosso Deus. Vamos juntos cantar. Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Que Deus abençoe a cada um de nós. É muito bom falarmos e cantarmos de um hino
que nos relembra o retorno de Cristo Jesus. Que bênção é nós meditarmos na volta de Cristo Jesus. Ele vem. Então vamos preparar agora o nosso coração, vamos preparar o nosso pensamento e, sem demora, convidar o pastor Leonardo, juntamente com seus amigos e convidados, que juntos agora vão nos falar sobre o livro de Daniel. Deus abençoe a todos vocês. Olá, boa noite, que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos participarmos desse momento tão especial, que é o estudo da Palavra de Deus através da série Esperança para o Mundo em Crise. Eu quero começar hoje fazendo um agradecimento. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado essa série. Nós temos recebido muitas mensagens de gratidão, mensagens carinhosas, sinceras, de pessoas que têm participado, pessoas que têm tomado a decisão ao lado de Jesus. Então, muito obrigado. Mas eu quero aproveitar mais uma vez e pedir que você continue compartilhando esperança, levando essa mensagem de fé, de esperança, de motivação, para que outras pessoas, assim como você, também sejam abençoadas. Então, já se ajeita aí na sua casa, no seu trabalho. Eu costumo dizer isso porque agora é o momento que nós vamos entrar na sua casa, aí na sua vida. Vamos conhecer como é que você está aí e vamos preparar esse cenário para que possamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, como das outras vezes, eu não estou sozinho, estarei apresentando agora alguns amigos meus, que são os nossos convidados hoje. Eu quero nesse momento apresentar aqui o pastor Marcelo Cândido. Pastor, seja bem-vindo, uma boa noite, que bom ter o senhor aqui conosco. Boa noite, pastor Leonardo, boa noite, amigos. É um prazer enorme estar com vocês. Eu quero mandar um grande abraço para o distrito da Ponte Rasa. E se eu não mandar para minha esposa, eu me acerto depois. Que Deus abençoe você que estará neste momento ouvindo conosco a palavra do Senhor. Que bom, pastor. Obrigado. O pastor é o pastor do distrito da Ponte Rasa, um povo animado lá, que tem também compartilhado as boas novas da salvação. Eu, sempre quando eu posso, estou ali com o pastor, com os amigos ali. Um abraço para vocês, o amigo Fernando lá também, né? O grupo lá da Ponte Rasa, Deus abençoe vocês. Temos também aqui hoje o pastor Júlio. O pastor Júlio, ele é o capelão da nossa escola aqui da Vila Matilde, também do subdistrito Parada 15, não é isso, pastor? Isso mesmo. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu quero mandar um forte abraço aí para o subdistrito do Parada 15 de novembro e também para minha esposa, a Joélia, que está nos assistindo nesse instante. E você que não manda um abraço para sua esposa, se você vê não, viu, pastor Júlio? Velho, um abraço também, o pessoal aí do Parada 15, o Renan, os nossos amigos, a Carlinha lá, o pessoal que mora no nosso coração, que Deus continue abençoando vocês. Hoje nós estamos avançando mais uma vez no que diz respeito ao estudo das profecias do livro de Daniel. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10, nós vamos trabalhar um tema que é um tema na visão de muitos é controverso, mas você vai descobrir que, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, os símbolos vão ficando mais claros, as profecias vão se esclarecendo e você vai entendendo melhor o que Deus tem para a minha e para a sua vida. Só que, como sempre fazemos, nós temos o costume de pedir a orientação e a iluminação do Espírito Santo para estudarmos a sua palavra e hoje nós vamos fazer da mesma forma. Então, se ajeita aí no seu sofá, aonde você estiver, eu vou pedir que o pastor Júlio nos introduza a presença de Deus através de uma oração. Ora para a gente, pastor, por favor. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais um momento do estudo da Tua Palavra. Que somente o poder do Seu Santo Espírito venha nos orientar em cada assunto que for estudado aqui nesse instante, Pai. Por favor, esses são os nossos pedidos, Pai. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Então, pegue aí, tome nota, eu costumo dizer, pegue o seu papel, sua caneta, o seu aplicativo, o seu tablet. Agora é o momento da gente conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Daniel 10, ele abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Nós temos falado um pouquinho sobre isso e agora nesses capítulos finais do livro de Daniel, nós vamos entender um pouco mais sobre esses detalhes. Esse capítulo, ele revela que por trás da cortina real, ou melhor, da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual
espiritual que afeta o mundo também, geopolítico de Daniel, capítulo 11, vai falar também. Embora esse conflito, ele pareça ser pelo capricho dos poderes humanos, na verdade, nós veremos através desse tema que ele é uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre o bem, ou melhor, as forças de Deus, a força do bem contra as forças do mal. Outro detalhe importante é que eu tenho uma boa notícia para você. Assim como falamos das outras vezes, o resultado dessa guerra espiritual, ele já foi decidido no Calvário, onde Jesus desferiu um golpe mortal nos poderes das trevas. Jesus está voltando e ele já tem a solução para os meus e também para os seus problemas. Só que antes de nós aprofundarmos e eu começar a passar as perguntas para os pastores, alguns detalhes precisam ficarem entendidos ou observados em Daniel 10. Primeiro, esse capítulo, ele funciona como um prólogo da última profecia de Daniel, que prediz uma grande guerra lá em Daniel capítulo 11, verso 1 e 12, 4. Com também implicações cósmicas entre o reino do norte e também o rei do sul. Essa guerra ela determina a destruição do inimigo de Deus e com a intervenção, nós temos aqui uma intervenção milagrosa de Miguel. E um epílogo então conclui a visão e o livro. Outro detalhe importante, a data da última visão. É o 3º ano de Ciro, Daniel capítulo 10, verso 1, e já haviam se passado 70 anos desde que Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia. Muitos anos se passaram, Daniel estava bem idoso, semelhante à situação, pastores, ali de João lá na ilha de Patmos. Existe um paralelo entre esses dois livros, as realidades, e Daniel ele tinha cerca de 90 anos, e ele cumpria ainda seus deveres no reino da Babilônia como estadista e agora sobre o domínio dos persas. Agora os persas estavam sobre esse domínio e Ciro, o rei da Pérsia, ele havia emitido um decreto que permitia aos judeus voltarem e reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. Você pode conferir também depois na sua Bíblia, Esdras capítulo 1, versos de 1 a 4. E os samaritanos, o povo vizinho de Israel, eles ofereceram ajuda para essa reconstrução, mas a oferta foi negada por causa da sua idolatria, por causa do sincretismo religioso. Na verdade, eles tinham uma outra intenção, mas tudo isso vai gerar um problema, vai gerar um grande conflito que é o pano de fundo para o estudo do tema de Daniel. E como vingança, eles levantaram falsas acusações contra os judeus e tentaram influenciar o rei da Pérsia a retirar a sua ajuda e revogar a sua ordem para reconstruir Jerusalém. Então, antes de nós aprofundarmos, precisamos entender esses detalhes. E o último detalhe importante aqui, ao contrário da visão do capítulo 8, a qual o profeta não pôde entender, nessa ele vai entender um pouco melhor. Essa visão ela foi compreendida por ele. Lá em Daniel capítulo 10, verso 1, mostra que Daniel, agora ele compreende. Ele, a princípio, ele teve aquela angústia, ele não consegue entender todo o processo, mas nessa a Bíblia diz que ele vai ter, entender a visão e ter o entendimento e sabedoria da mesma. E Daniel entendeu a essência da revelação e que o povo de Deus, ele alcançaria a vitória. Só que essas mesmas promessas que foram feitas ao povo de Deus no passado, elas também são feitas para mim e para você nessa noite. E à medida que o capítulo avança, preparando o terreno para a grande batalha que vem na sequência, 3 assuntos também estão interrelacionados e merecem consideração. Primeiro, o motivo do luto espiritual de Daniel. Segundo, a aparição do guerreiro divino. E terceiro, a grande guerra anunciada pelo profeta. E no tema de hoje teremos um vislumbre desse grande conflito que a Bíblia tanto apresenta. Nós temos mencionado durante alguns temas, eu tenho falado que nós estamos envolvidos nesse grande conflito, só que existe nos bastidores da história. Nós encontramos também no livro de Daniel que desde a sua juventude, apesar de todos os conflitos e lutas, Deus ele nos deu a vitória. Ele deu a vitória para Daniel e mesmo diante do grande conflito, ele quer conceder a vitória para mim e para você. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O tema de hoje é Daniel no rio Tigre. Nós vamos falar sobre essa visão que Daniel teve naquele momento tão importante da sua vida, essa visão que marcou não somente a sua vida, mas também o seu ministério. E eu já vou iniciar as perguntas, eu vou dirigir a primeira pergunta para o pastor Marcelo. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo para nós. O prazer é meu, pastor. É uma grande alegria poder ter o senhor aqui, mas o nosso objetivo aqui, pastor, é levar a realidade desse tema estudado hoje para a realidade dos amigos que estão lá na casa deles, no trabalho. Alguns estão dirigindo agora, estão ouvindo o tema dessa série lá no carro. Não fica olhando a imagem, só ouve o áudio aí.
Mas, pastor, o que sucedeu a Daniel enquanto caminhava às margens do rio Tigre? Lá em Daniel capítulo 10, no verso 1, fala sobre isso. O senhor pode nos ajudar com essa pergunta? Com prazer. E eu convido você, comigo, a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 10, o verso 1. Abra aí, Daniel capítulo 10, verso 1. Primeiro texto para o nosso tema de hoje. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Como o pastor disse, aproximadamente Daniel tinha 90 anos, portanto já ele estava idoso. Ele e os seus companheiros estavam caminhando pelas margens do Tigre, quando ele teve essa visão, e a gente entende que foi a quarta maior visão que Daniel teve. E neste momento, diz que os seus companheiros fugiram, se esconderam, e Daniel ficou só. E diz a palavra que ele enfraqueceu, ele teve que se colocar à disposição do Senhor, porque ele jejuou, teve prantos, porque essa visão foi tão importante, e uma visão que muitas vezes ele teve simbólica, agora não era mais, pastor. Ok. Era uma visão, e ele caiu por terra, ficou estremecido, e por enquanto não tive uma resposta. Beleza, nós vamos seguir aí. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. O livro de Daniel, ele apresenta 7 grandes orações. Como o pastor mencionou, essa é a quarta oração feita por Daniel. Daniel era um homem que tremia diante do seu rei, diante do seu Criador. E agora, diante dessa visão, o profeta às vezes manifestava os fenômenos físicos. E nós vamos ver nessa noite a importância da oração na sua vida. Assim como foi na vida de Daniel, se eu e você entendermos a complexidade desse tema e imitarmos os exemplos e as características que Daniel tinha, eu tenho a certeza que eu e você seremos mais do que vencedores. Mas, pastor, obrigado. Nós vamos para a pergunta de número 2. Pastor Júlio, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, pastor, o que Daniel ele viu nessa visão que incomodou tanto? Fala um pouquinho dos detalhes dessa visão para a gente. Pastor Leonardo, para que a gente possa responder essa questão, devemos ir ali, na palavra de Deus, Daniel capítulo 10, do verso 5 ao 7, diz o seguinte: Levantei e olhei, e eis que vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Primeiramente, Daniel estava tendo aqui a visão do próprio Cristo. Só que sobre essa pergunta vai muito mais além, a resposta para ela vai muito mais além. Ele também viu ali um grande conflito. Os samaritanos estavam praticamente impedindo que o povo de Deus reconstruísse ali, o templo e a cidade de Jerusalém. Ok. Você precisa entender o seguinte, para você entender a realidade de Daniel. 70 anos haviam se passado, Daniel também, ele havia pesquisado, além de ser um profeta, ele era um pesquisador assíduo das Escrituras, e ele entendeu que aquela profecia do profeta Jeremias dos 70 anos estavam se cumprindo. E agora, quando foi lançado esse decreto para que o templo fosse reconstruído, a cidade de Jerusalém, agora, através da influência negativa dos samaritanos, a obra, o plano, o avanço do plano de Deus estava sendo interrompido. Então Daniel, nessa visão, ele começa a entender esse grande conflito, que a princípio envolvia a área geopolítica ali de Daniel, mas vai se estender. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, pastor Marcelo, nós estamos aqui linkando essas perguntas, e o objetivo é esse, amarrando as perguntas e facilitando também o entendimento dos nossos amigos. Por que era tão importante a construção desse templo? Qual era o significado desse templo na vida do povo de Daniel e para o futuro também, as gerações que viriam depois deles? Ok, pastor? Vamos lá. Primeira carta de Reis. Eu quero convidar você que está comigo a abrir no capítulo 8, o verso 43. Pastor, podemos fazer assim para facilitar, até para a gente ganhar um pouco mais de Okay. tempo? Posso pedir que o pastor Júlio leia Por gentileza, o outro pastor. texto para a gente? Okay. Ageu capítulo 2, verso 7, 2, pastor? 7. Ok. Então,
1 Reis, capítulo 8, o verso 43. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para temerem com o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Deus pediu a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 25, verso 8, para construir um tabernáculo, para que Deus pudesse morar no meio do povo. Este tabernáculo, ou o templo, como a gente pode dizer, tinha alguns objetivos importantes. O primeiro era o centro de adoração, era o centro onde Deus seria adorado pelo seu povo e as nações vizinhas iriam conhecer o Deus do povo de Israel. Seria também uma questão política, Israel como uma nação, e a questão cultural, mostrar a cultura do povo de Israel para as nações baseadas no seu Deus, adoração ao Deus de Israel. Passado o tempo, foi colocado no coração, ou colocou no coração de Davi, que deveria construir, eles já estavam em Canaã, firmados, um templo para adorar o Senhor. Ele não foi, vamos assim dizer, o Senhor não aprovou que ele o construísse e passou a seu filho Salomão, que construiu um templo magnífico para que fosse adorado. Nos tempos de Daniel, esse templo estava em ruínas, esse templo já estava destruído. Mas o objetivo do templo era para adoração. O povo adorar o seu Deus, ter um momento especial com o seu Deus. Ageu, no capítulo 2, o verso 7, vai dizer algo muito importante para mim e para você. Pastor, por gentileza. Sim, lá em Ageu, capítulo 2, verso 7, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu profetizou que o Messias entraria, e a sua glória estaria lá. Que coisa maravilhosa, pastor Leonardo, essa visão. O Messias entrou no templo. Então, pastor, a verdade é que, para os nossos amigos entenderem, é que a realidade do templo, ela ultrapassava os limites da realidade também dos dias de Daniel. Exatamente, é isso mesmo, né? O templo certeza. tinha a sua função política, como nação, tinha a função de adoração, mas o cumprimento das promessas, aquele templo, a gente já estudou nos temas passados, ele refletia uma realidade muito maior, ele era uma sombra da realidade. Só que quando Cristo ele veio, entrou nesse templo, que Daniel orava para a reconstrução, ele estava dizendo que ele veio para solucionar todos os problemas. É isso que você precisa entender. Era mais do que simplesmente um lugar, mas era um momento marcado na história, na plenitude dos tempos, como Paulo diz, para que as pessoas viessem a ser salvas. Pastor, e um detalhe, no tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Ageu está dizendo que a glória se torna uma pessoa e entraria Que é o próprio Cristo. deste templo, o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Então, tenta entender, essa era a questão, tudo envolvia muito mais. Quando nós estudamos profecias, existe um aspecto presente, um aspecto local, como nos dias de Daniel. Daniel sabia que estavam se cumprindo 70 anos, mas a realidade avançava para muito além do contexto dele, do seu povo, mas também para o futuro também da nação, do povo de Deus. A realidade do templo também apontava para o Messias. Mas, pastor Júlio, voltando à pergunta aqui agora para o senhor, o que Daniel fez quando soube da ação desses inimigos? Nós sabemos que Daniel não era qualquer pessoa. Eu mencionei que ele era um estadista, ele tinha um cargo também político, ele era um dos governadores da Babilônia. Então, quando ele soube da atuação ali dos samaritanos, daquele grupo ali, ele se vingou? Como é que Daniel fez? Será que ele tentou agir humanamente, usando o seu poder e a sua influência? Primeiramente, para responder essa pergunta, Daniel, ele era um homem que entrou ali em constante humilhação, ele se humilhou ali diante de Deus. Ele foi ali com muita humildade buscar o auxílio do Senhor. Sabemos que Daniel, pastor, ele era um homem de constante oração. A palavra de Deus diz que ele orava ali 3 vezes ao dia, talvez até muito mais do que isso, mas a palavra de Deus relata, 3 vezes ao dia. E o texto, para que possa ser respondida essa pergunta, está lá em Daniel capítulo 10, verso 2,
diz assim, verso 2 e 3, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Ou seja, Daniel, ele ficou ali em oração, em jejum, durante 21 dias ali, para que Deus pudesse intervir ali naquela situação. Ok, então, uma coisa interessante sobre Daniel, a maneira dele agir. Daniel, ele poderia ter usado o seu poder, a sua influência, mas uma frase que eu já repeti aqui em outros momentos, em outros temas, falando sobre Daniel, é que quando não havia nada para ser feito, Daniel, ele sabia exatamente como ele deveria agir. Daniel, ele orava. Daniel, ele lançava a sua vida, os seus fardos, as suas lutas diante de Deus. Daniel, mesmo sendo poderoso na corte de Babilônia, sendo influente, ele sabia que existia um poder, uma autoridade acima de todas as autoridades, que é a autoridade de Deus. Então, quando ele viu esse grande conflito, esse tema que ultrapassava os limites da atuação e da influência humana, ele colocou nas mãos daquele que realmente poderia fazer alguma coisa. No mundo antigo, só para vocês entenderem um detalhe aqui, pastor, curioso, quando Daniel, ele soube do problema, ele se reservou, a Bíblia diz que ele até deixou de comer e beber alguns alimentos, né? Por exemplo, no mundo antigo, os óleos aromáticos, eles funcionavam como uma espécie de desodorante, além de servir também para proteger a pele, do clima quente também do Oriente Médio. Essa unção com óleo estava associada também à alegria, aos banquetes, portanto, era incompatível com a tristeza. É por isso que lá menciona que Daniel, ele não se ungiu com óleo, não usou esses aromas, e essa questão de se abster de comidas finas, perfumes também, Daniel mostrou que o seu conforto pessoal era menos importante do que o bem-estar do povo de Deus. Então, ele estava preocupado com as pessoas. O exemplo de Daniel, mesmo depois de 90 anos, Daniel podia virar e falar assim: eu não quero nem saber, eu não quero saber de mais nada, eu já fiz o meu melhor, eu fui escravizado, eu estou aqui, estou servindo há 70 anos nessa corte. Daniel não era assim. Daniel, ele era firme como uma rocha. Eu achei algo interessante, eu até queria ler para vocês, que diz assim, da mesma forma, mencionando sobre Daniel, quando dedicamos tempo à oração e nos abstemos das alegrias e dos prazeres tão acessíveis em nossa sociedade consumista, podemos também nos identificar com nossos irmãos e nossas irmãs em condições de experimentar tais coisas. Eu e você também podemos nos abster de muitas coisas para também facilitar e ajudar a vida de outras pessoas. Daniel, ele, no seu contexto, na sua cultura, ele se privou de algumas coisas para também suprir as necessidades dos outros. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, não é o nosso tema, mas será que eu só tenho vivido a minha vida em função de mim mesmo? Será que é sempre aquilo que eu quero, aquilo que está diante de mim? Nós temos que orar mais a Deus e nós devemos também nos preocupar com o nosso próximo. Nós somos lembrados de que assim como aqueles crentes que sofrem perseguição, nós também estamos envolvidos numa batalha cósmica. E esse mundo ainda não é o nosso lar definitivo. Ele vai se tornar pela graça de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que compartilhar esperança, nós temos que dividir as cargas. Mas eu vou voltar agora para o pastor Marcelo, dando continuidade às perguntas. Pastor, nós vimos um pouquinho sobre a visão, essa visão envolvia grande conflito. Nós já percebemos, Daniel ele já dá essa dica logo na introdução do texto, de que ultrapassa um pouco a realidade humana, a esfera é muito mais do que uma rixazinha dos samaritanos ali em relação à reconstrução do templo, mas que pessoa em especial Daniel contemplou em visão? Eu vi que a visão foi importante, mas quem ele viu nessa visão, pastor? Vamos lá, pastor. Capítulo 10 do livro de Daniel, versos 5 ao 7. Eu pediria ao pastor que lesse Apocalipse capítulo 1, o 12 até o 18, por gentileza. Ok, acompanha aí também na sua casa. Daniel, capítulo 10, versos 5, 6 e 7. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante,
caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Por gentileza, pastor, para a gente linkar um verso com o outro. Sim. Apocalipse, Microfone. capítulo 1, né? Pastor, fala no microfone, por favor. Apocalipse, capítulo 1, verso 12, né? Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quando olhamos para Daniel, nós vamos à visão de João na ilha de Patmos. Ele contemplou o Messias, a qual João via como Jesus Cristo. Para Daniel, isso foi um conforto. Para Daniel, isso foi uma esperança. Ver o Messias, a qual João viria depois, o próprio Cristo. E eu achei interessante que a gente faz essa comparação, a visão de João, a visão também de Daniel. Esses livros, você precisa entender, já foi reforçado, eles caminham em paralelo, um é o complemento do outro, e Exato. as realidades, o contexto em que eles viviam, os dois estavam exilados, em situações diferenciadas, mas foram usados em momentos críticos da história. Quando tudo parecia que estava acabado, Deus se manifesta e diz: eu ainda tenho a história nas minhas mãos e vou usar você, Daniel, vou usar você, João, você, Maria, para que o meu nome seja exaltado e glorificado. O texto bíblico, ele menciona, nessa visão de Daniel, pelo menos 7 características desse ser celestial. E essa combinação de imagens e conceitos aponta para uma figura que pertence a uma categoria superior. Como o pastor mencionou, foi o Messias. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que os nossos amigos aqui da nossa transmissão nos ajudem, eu vou pedir que eles projetem aí, eu quero mostrar um pouquinho sobre a realidade desses símbolos para você, falar um pouquinho sobre o vestido de linhos ou vestes talares, por exemplo, era a veste sacerdotal feita de linho que representava a pureza de Cristo, a sua obra mediadora como nosso sumo sacerdote. Então, esse primeiro símbolo fala sobre isso. Outro detalhe que a visão também nos mostra, semelhante à de João também, cingida de ouro, representa a prontidão de Cristo para fazer o que for necessário por seu povo e sua igreja. O pastor mencionou que Daniel foi confortado, ele foi consolado, porque ele viu a presença de Cristo, a postura de Cristo em direção ao seu povo. Então, isso mostra que Cristo estava disposto a atender à necessidade do seu povo. Outro detalhe da interpretação dos símbolos, os pés como de bronze. Isso representa seu poder glorioso, dedicado a defender e apoiar seu povo. E também está pronto para derrotar os seus inimigos. Mais uma característica também da visão que Daniel teve. Agora não é o Cristo, o filho de José, o homem de dores. Aqui é o Cristo glorificado. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em sua glória e majestade. Podemos dizer que é aquele mesmo que apareceu para Josué, o príncipe dos príncipes, e ele veio para guerrear, mas ele veio para vencer. Apocalipse diz que ele saiu vencendo para vencer. Outro símbolo, aqui diz assim como voz como estrondo de muita gente. Sua voz ressoa como a majestade de muitas águas, mostrando também que a palavra de Deus ela é eficaz para salvar ou destruir. Então, nós precisamos tomar também uma decisão ao lado de Cristo. Então, esses são os símbolos, apenas para facilitar um pouquinho mais o entendimento. E Daniel, ele entendia os símbolos, os códigos proféticos. Agora, imagine, pastores aqui e os amigos que estão nos assistindo, como que ficou Daniel. Daniel já tinha tido contato com outros seres celestiais, que era, por exemplo, o anjo Gabriel, que em alguns momentos veio, vai mostrar também na visão, que veio para ajudá-lo, só que agora ele viu o próprio Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele disse: eu vim para te ajudar. Eu quero dizer para você que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está sempre pronto a estender a tua mão e ajudar. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E nós vamos avançar agora no que diz respeito às nossas perguntas. Pastor, mais uma vez, obrigado. Já volta aí, segura um pouquinho aí, viu, pastor? Segura. Quem são os príncipes em combate, pastor? Nessa visão de Daniel. Nós temos vários textos, o tempo não nos permite ler todos, vou pedir que o senhor leia os principais que o senhor acha mais importantes, mas quem são os príncipes em combate nessa visão de Daniel? Por favor. Os príncipes em combate nessa visão de Daniel seria ali, jogando ali mais para o lado espiritual da situação, seria o próprio Cristo, o príncipe da luz, contra Satanás,
o príncipe das trevas. Estava havendo realmente um grande conflito, não somente entre aquelas pessoas ali, né, entre os samaritanos e o povo de Deus, mas algo estava ali por trás, né, por detrás dos bastidores. Era um conflito totalmente espiritual entre Cristo e Satanás. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Lá em Daniel capítulo 10, verso 21, diz assim: mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Okay. Que logo entenderemos, né, quem é esse arcanjo chamado Miguel. Ok, então nós precisamos entender que era uma guerra que ultrapassava os limites geopolíticos de Daniel, envolvia um grande conflito. Por trás dos reinos, esses poderes que estavam atuando ali, o próprio inimigo estava tentando manipular e impedir o avanço da obra de Deus. Mas você já parou para pensar? Eu e você estamos também envolvidos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Eu tenho dito que a cada passo exige de mim e de você uma decisão. E eu fico pensando até o final desse tema, de que lado você vai ficar? Do lado de qual pelotão você vai assumir a sua posição? Será que vamos arregimentar as nossas forças ao lado de Cristo? Ou nós vamos ficar do outro lado, daquele combatente que a Bíblia diz que ele já foi derrotado na cruz do Calvário? Você precisa pensar. Hoje, mais uma vez, é dia de decisão, é dia onde eu e você precisamos ocupar um lugar na eternidade, ou vamos decidir agora também o nosso destino eterno. Mas agora eu vou voltar para o pastor Marcelo. Pastor, obrigado aí. Quando é que um anjo, possivelmente Gabriel, foi enviado para atender a oração de Daniel? Nós vimos Daniel ficou angustiado, ele sofreu aqueles fenômenos físicos, teve fraqueza, mas Daniel ele era uma pessoa muito amada por Deus. Daniel, muito amado, era um homem humilde, a oração, a singeleza, a forma como Daniel se colocava diante de Deus. Eu fico imaginando, eu acho que quando Daniel colocava o joelho no chão, acho que dava até um terremoto, usando assim, espiritualmente falando. Só que... Ele custou a prisão. Orar. E olha assim, mas quando é que um anjo, pastor, foi enviado para atender a oração de Daniel? Ok, Daniel capítulo 10, te convido lá, o verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse a oração, a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel orou, como o pastor disse, ele era um homem de oração, e desde o primeiro momento Deus ouviu a oração de Daniel. Lógico que o rei da Pérsia resistiu, e como o pastor já disse, foi 21 dias, 3 semanas. Mas a resposta veio. E um detalhe importante, Deus ouve a sua oração. É que muitas vezes nós somos egoístas, né? Pedimos para Deus e queremos momentaneamente. Deus ouve a tua oração. No momento certo, Ele vai dar a resposta para confortar tua vida, confortar teu coração, como Ele fez com Daniel. Ao final dos 21 dias, o Senhor respondeu a oração. A verdade, né, pastor, que o que é mais confortante para aqueles que talvez tenham aquela falsa impressão de que Deus não ouve oração, é de que quando Daniel começou, o anjo diz, né, desde o princípio, quando aplicasse o teu coração, Deus já havia ouvido a tua oração. Deus, Ele ouve todas as orações, como o pastor mencionou. Lá no Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A oração sincera, ela sempre será ouvida por Deus. Lá no Salmo 34, no verso 15, diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está angustiado, preocupado. Confie em Deus e você vai perceber que até o final desse tema, Deus ele já vai ter a resposta para a minha e para a sua vida, a resposta para as nossas inquietações. Amém. Amém. Pastor Júlio, a última pergunta do nosso tema aqui, para a gente partir para o nosso encerramento, nós vimos que Deus ele enviou o anjo, veio o próprio Miguel, o anjo veio também para ajudar Daniel, mas Miguel veio ajudar o anjo no conflito contra o príncipe do reino da Pérsia. O senhor introduziu ali, quero que o senhor explique um pouquinho mais.
Quem representava realmente esse príncipe do reino da Pérsia? E de acordo com a Bíblia, quem é Miguel? Vamos ser mais claros aqui. Nós sabemos que existem os poderes terrestres que estão agindo, os samaritanos ali, o reino da Pérsia, reino do norte, reino do sul, mas por trás tínhamos forças muito maiores envolvidas. Nós precisamos deixar claros aqui quem representava, quem estava por trás agindo sobre o poder do reino da Pérsia e quem era Miguel. Você pode nos ajudar, por favor? Bom, estamos aí no contexto, né, do grande conflito espiritual envolvendo ali Cristo e Satanás. Espiritualmente falando, esse ser aí, né, representa ali Satanás, esse príncipe da Pérsia aí, que estava ali em constante combate, né, com um dos anjos do Senhor. E aí Daniel ele ora, né, como o pastor mencionou aí também, durante 21 dias, e aí Miguel vem ao encontro ali daqueles seres, né, para salvar ali, né, o seu povo, para combater ali contra as forças do mal. Miguel, ele é representado ali como Cristo, é o seu nome de combate ali. O nome Miguel significa uma pergunta, quem é semelhante a Deus? Então esse é o significado do nome Miguel. Então, arcanjo, a gente sabe que só existe um, e esse arcanjo é Miguel, é o próprio Cristo. Ele usa esse nome, ele usa essa forma como uma forma de combate para estar ali em constante batalha contra Satanás. O texto bíblico, né, que nos explica um pouco sobre essa situação, está lá em Daniel capítulo 10, verso 13, onde diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E no verso 21 diz assim, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Como que eu comprovo que Miguel realmente é Cristo? Olha só, o único que é capaz de fazer ressuscitar as pessoas é Deus, é Jesus. E um texto que é muito importante, que explica isso, se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Diz assim, a palavra de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, quem é esse arcanjo? Entendemos que é Miguel. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem diversos textos ali que menciona sobre Miguel. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, Judas, verso 9, fala sobre Miguel. Então, Miguel, pastor, conforme todos esses textos, representa a Cristo, é o próprio Jesus Cristo. O que você precisa entender é que esse nome Miguel é um dos títulos de Cristo e ele só é usado quando ele está numa guerra direta contra Satanás. Como foi mencionado, falamos sobre o templo, que era o centro de adoração, o que está em jogo não somente no livro de Daniel, mas em toda a história da Bíblia, toda a história da raça humana, é a verdadeira e a falsa adoração. E todas as vezes que Satanás, usando os poderes da terra, ou usando qualquer tipo de artifício, ele tenta reclamar adoração para si, sempre a manifestação de Deus será feita nesse momento, e Miguel, ele vai se apresentar e dizer, eu sou Deus. Esse termo também, Miguel arcanjo, significa arcanjo, é o principal dos anjos, ou seja, aquele que está acima de todos os anjos. Ele é o chefe das hostes celestiais, porque ele é o criador dos céus e da terra. Mas o que é mais importante, eu e você entendermos aqui, é que Miguel, ele é Deus conosco. É Deus agindo em nosso favor, se preocupando com as suas necessidades e usando todo o seu poder, quebrando todos os protocolos, para que a minha e a sua vida também possa ser salva. E eu quero trabalhar alguns detalhes aqui, em resposta à oração de Daniel. Jesus ele veio pessoalmente livrar o seu povo e confortar o coração do idoso profeta. Talvez Daniel ele poderia dizer assim, está encerrando tudo, mas ele fala, calma Daniel, eu ainda estou aqui. Você está idoso, mas ainda tenho forças. Por 3 vezes Daniel ele foi reanimado e confortado. E eu imagino aquele Daniel com os cabelos branquinhos, pastor, idoso, quem sabe até um pouco já cansado, mas Jesus dizendo assim, Daniel, confia, vai dar tudo certo.
Satanás, ele representado na profecia pelo príncipe do reino da Pérsia, ele foi expulso e como nós conhecemos a história, a reconstrução do santuário, ela pode seguir avante. Olha um detalhe interessante, terminadas as obras, as atividades do templo foram retomadas, os sacrifícios voltaram a acontecer e no tempo determinado, como o pastor mencionou, Jesus veio cumprir os simbolismos e trazer a salvação. A Bíblia diz na plenitude dos tempos. Já parou para pensar? Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz assim, lá em Provérbios capítulo 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Talvez esteja falando para pessoas que têm planos, têm sonhos, e é bonito sonhar, é bonito planejar, se organizar, mas os meus e os seus planos, eles precisam estar nas mãos de Deus, para que Deus ele venha dar o cumprimento necessário, a compreensão necessária e o resultado certo para mim e para a sua vida. Uma coisa que é muito interessante nós notarmos é que a humilde oração de Daniel, ela abriu uma porta para um mundo invisível, onde uma batalha cósmica está sendo travada continuamente entre as forças do bem e do mal. Contudo, diante desse conflito feroz, Miguel, nosso príncipe, ele está pronto para nos ajudar. Miguel está pronto para ajudar você. Mas eu quero mais uma vez abrir um parênteses aqui e trabalhar um detalhe com você. Essa história falando sobre esse grande conflito, ela envolve a cada um de nós. E eu e você precisamos entender qual é a função da oração na minha e na sua vida. O objetivo da oração não é mudar o coração de Deus, não é mudar a opinião de Deus, é mudar você. O objetivo da oração é mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de crer, para que você se torne um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Pare para pensar como está a sua vida. Daniel, o segredo da caminhada vitoriosa de Daniel foi uma vida constante de oração. Daniel não orava apenas 3 dias, Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de entrega. Foram mais de 90 anos se entregando a Deus, permitindo que o Espírito Santo guiasse a sua vida. Mas e você? Quanto tempo você passa orando? Talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando um problema no casamento, quem sabe na educação dos seus filhos, um vício, uma decisão que ainda não foi tomada. Ore a Deus. Hoje é o momento, meu amigo, hoje é o momento, minha amiga, onde eu e você podemos seguir o exemplo de Daniel e entregarmos a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz assim, lançando sobre Ele todos os nossos pesares, os nossos fardos, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Deus, Ele quer ouvir você, Ele quer conversar com você através da oração. Está aparecendo esse link desde o início, quando eu estou falando sobre a minha e sua decisão. Você pode clicar aí, preencher, nós queremos orar por você, queremos incentivar você a continuar nessa série através do estudo da Bíblia, para que você possa compreender mais, estar mais perto de Deus. Mas você também pode tomar uma decisão. Você pode pedir forças a Deus, assim como Daniel, dizendo, Senhor, eu quero vencer, eu quero ser um vitorioso nesse grande conflito, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Mas para que isso aconteça, você precisa orar. Você precisa, assim como Daniel, se humilhar diante de Deus, abrir o seu coração para que as forças do bem ultrapassem a realidade do seu mundinho, desse círculo vicioso que eu e você estamos acostumados, possamos vencer a nossa zona de conforto e caminhar na direção de Deus. Eu quero orar por você, Maria, Fernanda, Maiara, Evaldo, Sandra. Eu quero orar por você, Daniel, por você, Fran, para que você tome uma decisão. Assim como Daniel, para que vocês se coloquem de pé diante de Deus, confessem os seus pecados e possam alcançar a vitória em nome de Jesus. É importante saber que tem um grande conflito, mas mais importante do que saber que existe um grande conflito é de que lado você vai estar. Miguel já está de pé, ele se levantou e, como eu mencionei, ele está pronto para te ajudar. Mas a Bíblia diz que ele se tornou autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Quer entregar a sua vida a Cristo? Quer fazer um concerto com Deus agora, nesse momento? Estou aqui junto com os pastores. Queremos orar por você, pela sua vida, pelo seu lar, pela sua saúde, mas acima de tudo, pela sua entrega, porque nós queremos ver você no céu. Eu quero orar com você nesse momento. Se é o desejo do seu coração, feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus e vamos entregar a nossa vida a Cristo, permitindo que, assim como Ele atuou na vida de Daniel, Ele também possa mudar a nossa vida. Ore comigo, por favor. Querido Deus e Pai, que tema maravilhoso, e
como foi mencionado de forma bem explícita, envolve grande conflito. Mas a grande batalha que está sendo travada nesse momento é na nossa mente, Senhor. Porque o que está em jogo é a verdadeira e a falsa adoração. A vontade do homem versus a vontade de Deus. Mas nós queremos nos render nesse momento, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, o exemplo de Daniel, depois de Cristo, Daniel é o exemplo da oração. O homem que se rendia, que depunha suas armas diante de Cristo, mesmo sendo influente e poderoso na corte de Babilônia, como ele se tornou. Daniel, ele não queria ser poderoso aos olhos dos homens, ele queria ser forte e poderoso pelo poder da graça de Cristo. E nesse momento, talvez tenha alguém que esteja ajoelhado, quem sabe em pé de frente da televisão, do celular, não me importa. O importante é que precisamos nos colocar diante de Deus nesse momento. E assim como Daniel, lançar os nossos fardos, as nossas angústias, as nossas tristezas e clamar pelo poder do Altíssimo para que sejamos transformados e restaurados pela Tua graça, Senhor. Talvez alguém esteja sofrendo por um vício, Senhor, um problema, quem sabe uma depressão, eu não sei, mas o tema dessa série é esperança para o mundo em crise. Venha trazer esperança na vida dessa pessoa através do estudo da Tua palavra, das profecias. A Tua palavra diz, creia nos seus profetas e prosperareis. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Pai, nós queremos crer, nós queremos confiar, nos ensine a amar e avançar no que diz respeito à Tua vontade. Ajude esse homem, essa mulher. Estamos participando agora dos últimos temas da série. Esse homem, essa mulher, esse jovem que ainda não tomou a decisão, incomode, Espírito Santo, e que eles se tornem como Daniel, homens e mulheres de oração, mas homens e mulheres que se entreguem a Cristo. Continue conosco, nos dê uma boa semana na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você tomou a sua decisão, que bom que você entendeu o palco desse grande conflito, mas lembre-se, eu e você precisamos estar ao lado de Cristo. Eu e você precisamos fazer parte do exército daqueles que estarão de pé quando Jesus voltar. Quero agradecer o pastor Marcelo. Prazer foi meu, pastor, estar com você, estar com os amigos que estão nos assistindo. Deus abençoe você. Obrigado, pastor, pela sua presença. Agradecer também o pastor Júlio. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço, pastor. Agradeço também a todos os amigos. Que Deus abençoe a cada um e a toda a família por aí. Que Deus te dê uma boa noite e um bom restante de semana na presença de Jesus. E até o próximo tema. Um abraço.